Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a nova era de Diego Aguirre, agora no Santos Futebol Clube, e muitas outras informações, como as saídas de Marcos Leonardo, que é discutida pelo Comitê Gestor do Santos Futebol Clube, e a saída já confirmada de David Washington. Mas antes eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para que vocês possam sempre receber notícias atualizadas do nosso Santos Futebol Clube. E agora vamos falar primeiramente do Diego Aguirre, técnico confirmado que desembarca hoje na Vila Belmiro e já comanda hoje o primeiro treino de uma nova era e que a gente espera que seja uma era vitoriosa e esperamos que seja também o último técnico da era Rueda. Se ele permanecer até o final é porque realmente o Santos conseguiu sair dessa situação. Se ele ficar aí por 7 a 10 jogos é porque realmente a situação vai ficar muito difícil e agora a gente entra aí, né, praticamente não, o último jogo agora do primeiro turno contra o Fortaleza, fora de casa, e depois temos aí todo um segundo turno para tentar reabilitar o Santos Futebol Clube, só que realmente tudo indica que a gente vai ser sofrido até lá. Né? Primeiramente vamos falar do Diego Aguirre, né? É um técnico que já passou pelo Internacional, já passou pelo São Paulo, estava no Olímpia, foi criticado, né, agora por boa parte dos torcedores santistas por conta dos números que ele teve agora recentes no Olímpia, mas na realidade, se a gente analisar, né, ele priorizou a Libertadores e foi o segundo melhor time da Libertadores. Então não foi um feito ruim, foi eliminar não, vai estar disputando agora as oitavas de final, né? Perdeu o primeiro jogo para o Flamengo e tem o segundo jogo para tentar se reabilitar. Mas é um time que esse primeiro jogo já não teve a participação do Diego Aguirre, né? Agora, ele conseguiu levar o time na primeira colocação do seu grupo, né? Só que ele priorizou a Libertadores, como era um grupo que não tinha um número elevado de jogadores, ele optou por priorizar e no campeonato e na Copa deles, né? Na Copa Paraguai ali, ele acabou sendo eliminado precocemente por um time de segunda divisão, e foi isso que pegou um pouco, ele acabou sendo demitido. Mas assim, em comparação com o Paulo Turra, é meio que não tem nem como fazer uma comparação, né? É um técnico que, apesar de ter tido poucos títulos, é um técnico muito experiente, né? Ele tem boa gestão de grupo, isso foi levado em consideração pelo comitê gestor. Ele era o plano B, né? O plano A era o Mano. Eu, para ser sincero, até acho que entre Diego Aguirre e Mano, fazendo essa comparação, apesar de saber que o Mano, né, já foi um técnico de seleção, é um técnico campeão, eu não acho que ele se encaixa muito nas características para ser um técnico do Santos. Apesar de terem um estilo de jogo parecido, eu não conseguia ver o Mano treinando com a cara, com a identidade do Santos. Mas é uma opinião pessoal, né? Então, muita gente até gostaria da sua chegada. Eu ainda preferia o nome de um técnico que jogasse num outro estilo para mudar esse estilo do Santos, porque na gestão Rueda sempre foi um técnico jogando no mesmo estilo. Né? Então, sempre priorizou a defesa. O Santos não sabe atacar, mas não tem sabido defender também. Não está sabendo defender também. Então, eu acredito que o Santos teria que mudar essa característica. Já escolheu, eu acho que agora a gente tem que apoiar, porque é o que a gente tem e não resta muito tempo, né? Então a gente tem que torcer para que dê certo, se pelo menos ele conquistar resultados, né? Se ele tiver resultados, né, numa média que ele tem tido nos clubes que ele passou, com certeza o Santos consegue sair dessa situação, porque a média do Paulo Turra foi muito baixa, né? Foi uma média assim, foi o recorde para baixo que o Santos teve. Então assim, foi até ter segurado demais o técnico. Foram 7 jogos e parece que foi uma eternidade, porque o time ele regrediu, né?
Ele jogou um futebol como se não fosse um time profissional, né? Um time que não atacava, que não tinha força, que isso tem que melhorar na equipe do Santos também. Chega ali no minuto 60, né? A equipe já cai muito de rendimento, tem que fazer mais testes, né? Era muito previsível, sempre joga do mesmo jeito, sempre sai o mesmo, sempre entra o mesmo. E o Diego Aguirre, ele tem essa qualidade também, ele acaba improvisando. Pode parecer, é ruim improvisar, mas no time do Santos, que não tem um elenco muito de muita qualidade, né? Você tentar improvisar ali, de repente colocar um Dodge na lateral direita, é um cara que marca melhor do que os nossos laterais. Pior do que tá, eu acho que não fica, né? É uma alternativa. Isso foi falado em outros canais também. Eu acho que é uma boa ideia, né? Fazer esse teste, porque a lateral não é o Inocêncio que oscila, mas não tem a qualidade ainda assim. Eu acho que vale a pena fazer algum teste nesse sentido. Já foi o Lucas Barbosa já foi testado, né, até numa posição de lateral, que agora já não está mais no Santos. Já tiveram um teste de outros jogadores também, né? E vale a pena fazer algum tipo de mudança, né? A formação tática preferida do técnico, né, do Diego Aguirre, é o 4-4-2. Então a gente imagina que já vai haver uma mudança aí, mas um 4-4-2 verdadeiro, não que estava sendo aplicado, né, em que os atacantes tinham que marcar os laterais. E talvez, né, isso possa ajudar ali. O Soteldo, muito provavelmente, vai ser confirmado no time titular. O Diego Aguirre já, né, antes mesmo de chegar, já havia pedido que reintegrasse o Soteldo, já falou que o time vai jogar em função dele. Eu acho que já é um pensamento inteligente, né? Começa ali com o pé direito, porque é o melhor jogador do Santos. Se ele é indisciplinado, ele não é o primeiro, não vai ser o último, e o Santos tem que saber lidar com isso. Não tem um treinador, vou tirar o melhor jogador do time e vou fazer o time jogar. Não é assim, né? Não é dessa maneira. A gente precisa do Soteldo e precisa que ele esteja bem. O Marcelo Fernandes, que chega também para a comissão técnica fixa, com certeza vai ajudar nisso. Já ajudava anteriormente quando lá estava. Tem uma boa convivência com o Soteldo. Ele pode contribuir bastante para a melhoria do Soteldo ali, para ficar em cima mesmo. E é um técnico que tem uma boa gestão de grupo. Foi uma boa decisão do Rueda, a gente tem que reconhecer, né? Ele cometeu um erro quando tirou, né? Quando entregou a chave do CT na mão do Lisca, que é um técnico que não tem essa qualidade. Então, você fazer isso com um técnico que não tem a experiência, que não é um técnico vitorioso, da mesma forma que foi feito com o Turra, é um erro né, até imperdoável, porque você fazer isso você dá todo esse poder para um técnico que não tem esse conhecimento, que não tem essa bagagem, que não é vitorioso, que está começando, né, e que não chega nem perto em termos de qualidade. Quando foi dada a chave do CT na mão do Sampaoli, por exemplo, que é bem diferente, apesar de ter tido sim diversos atritos de relacionamento do Sampaoli até com funcionários, mas o time jogou. Né? Não estou avaliando se a convivência de um ou com o outro foi melhor ou não, porque na época houve, né, alguns atritos ali com o Sampaoli, mas ele trazia resultado. Agora, você fazer isso com um técnico do patamar desses técnicos aí que, né, caíram de paraquedas no Santos, né, tiveram a caridade, vamos dizer assim, do Rueda para dar essa oportunidade para eles, que não era o momento, não para o Santos, não para a grandeza do Santos, acabou o que aconteceu, né? Então agora a gente tem jogadores que vieram aí com a anuência do Turra e temos jogadores que podem nem ser aproveitados pelo Diego Aguirre, né? Alguns jogadores que estavam conversando sem contrato, pode ser que seja retomada essa conversa. A gente vai saber hoje, né? Muito provavelmente já pode ser no final da tarde ou mais tardar amanhã, já podem sair novos nomes, porque o próprio Diego Aguirre falou que vai indicar e que pretende que o Santos possa conseguir contratar pelo menos 3 jogadores nessa condição, sem contrato. Ele vai indicar e o Santos vai indicar alguns nomes. Muito provavelmente o Santos vai mencionar alguns nomes também que saíram na mídia, né? Nomes esses que foram recusados pelo Turra, que ainda se encontram sem contrato e que podem talvez reforçar o Santos.
e aí mais alguns nomes que o Diego Aguirre possa trazer, e o Santos vai ter que correr atrás. Então a gente espera muito que essa chegada do Diego Aguirre possa trazer um novo ânimo para os jogadores, o time possa ser verdadeiramente treinado, porque o time não era treinado. Você vê até os próprios comentaristas falando, esse time não está treinado. Né? É visível, é nítido. E agora a gente espera que tenha realmente mais intensidade, porque ele é um treinador que ele busca intensidade, ele vê que o time não tem intensidade, ele até durante 10, 15 minutos ele esboça ali ser um time ali que vai brigar, mas depois ele já cai bruscamente de rendimento. Ele vai ter que melhorar, a gente espera que a parte física possa melhorar do Santos, a parte mental possa melhorar, porque isso tem contado muito também. É um time grande que entrou na zona de rebaixamento. Isso tem um peso, isso tem uma pressão, a equipe vai jogar extremamente pressionada e vai precisar de um treinador que saiba agregar, que consiga extrair o melhor desses jogadores, que consiga extrair o melhor. Porque se são alguns jogadores que não tenham muita qualidade, é um objetivo do técnico conseguir extrair o melhor deles, para que eles possam render aquilo que é esperado e que o Santos possa crescer. Né? Esse é o nosso pensamento. Vamos torcer para que o Santos, se possível, conquiste 3 pontos com a chegada de um técnico, com um ânimo novo. É um time que vem, ou Fortaleza, que vem decaindo nos últimos jogos, vai tentar se reabilitar, mas é importante para o Santos também tentar extrair desse momento, que também não é bom do Santos, mas que ele possa virar chave agora com um novo técnico. A tendência é que os primeiros jogos a equipe possa ter um novo ânimo, se bem treinada, e agora a gente tem um treinador, então a gente sabe que pelo menos treinada a equipe vai estar. É torcer para que ele possa tomar boas decisões, que ele consiga fazer boas substituições, que ele consiga aproveitar os jovens da base, que não foram aproveitados pelos técnicos anteriores. A gente tem o Patati, né? A gente tem o Miguelito. São jogadores que, com absoluta certeza, o Miguelito joga muito mais do que o Luan Dias. O Patati pode jogar muito mais do que o Lucas Braga, né? Então a gente tem que tentar, esses técnicos têm que tentar extrair dessa molecada que tem vontade de crescer, que tem vontade de um dia jogar na Europa, né? E de poder ajudar o nosso Santos. Além disso, né, falando de Europa, agora vamos falar também sobre as saídas, e é um tema muito difícil, porque quem o Santos vai contratar para o lugar não vai dar tempo. Ele só pode contratar jogadores que estão sem contrato, e o David Washington foi confirmada a sua venda por 20 milhões de euros. Ele não foi muito aproveitado, né, pelos técnicos anteriores. O pouco que jogou já mostrou uma qualidade muito superior. A gente até não entende por que ele não jogou junto com o Marcos Leonardo. A torcida pediu tanto, e são características que combinam, e não foram colocados juntos. Se foi ali um pedido da diretoria para tentar preservar um deles para que não fosse vendido nessa janela, não adiantou muito. Porque o David Washington foi vendido, né? Foi vendido para o Chelsea por 20 milhões de euros. Já vai fazer os exames, já vai partir para lá. Hoje ele deve se despedir do elenco. O Santos não vai ver uma das principais joias que apareceu nos últimos anos no Santos. Para quem não acredita nisso, vamos esperar, né, para ver aí depois o desenvolvimento dele na Europa. É um jogador muito acima da média. É um jogador que tem uma qualidade muito grande. Ele é alto e ele tem muita habilidade. É um jogador que tem rapidez. É um jogador que pode jogar tanto na ponta como mais como na posição do Marcos Leonardo. É um jogador muito versátil, tem muita qualidade, tem muitas ferramentas ali que ele pode utilizar dentro do jogo. Ele tem um pensamento rápido, né? O pouco que ele mostrou, né, nesses poucos jogos pelo Santos, não fez nem 20 jogos pelo Santos, ele mostrou uma qualidade imensa e vai ser um jogador ali que vai ser de um nível muito alto. Com certeza aí, se ele cuidar da carreira, e parece que ele tem uma cabeça muito boa, ele vai longe. Né? Quem não se lembra que ele negou o próprio Flamengo para, mesmo nessa situação que o Santos está passando, ficar ali no Santos. Eu quero fazer história no Santos. Se o Santos tivesse segurado, ele teria ficado. Ele não é um jogador ali que estava louco para ir embora agora, porque ele queria ganhar títulos no Santos. Só que a diretoria santista quis vender. O Rueda, ele fez exatamente o oposto daquilo que ele prometeu que ele ia fazer. Ele falou que ele não ia vender as joias da base se elas tinham que primeiro despontar no Santos, ganhar títulos pelo Santos e não sair vendendo. E o Rueda fez exatamente isso. Né? A gente sabe que o Rueda tem um empréstimo de valor muito elevado que ele fez com o Santos.
Por que será que ele correu para vender agora essa joia? Por que será que ele correu para vender sabendo que não vai ter reposição? O Santos vai perder mais ainda na parte técnica. O Santos vai perder um jogador essencial que poderia salvar o Santos da queda na segunda divisão. E aí o Rueda vai lá e vende. Só que o pior disso não é só vender o David Washington. O David Washington por 20 milhões de euros é muito pouco. O Santos conseguiria fazer uma venda se tivesse um presidente que briga pela instituição Santos Futebol Clube, ele teria vendido por muito mais. Por quanto foi vendido o Vitor Roque? E o Vitor Roque jogou muito mais, apareceu muito mais. Se o David Washington ficasse mais um ano no Santos, por quanto seria vendido o David Washington? Ele poderia ser vendido pelo mesmo valor do Vitor Roque, ou um pouco menos, com absoluta certeza. Com absoluta certeza, porque é um grande jogador. Ele está sendo levado de graça, porque 20 milhões de euros para o Chelsea não é nada. Ele vai, junto com o Ângelo, para o Strasbourg, que é um clube que faz parte do mesmo dono, para ganhar minutagem, para ganhar mais couro ali, para ter mais experiência, e talvez no meio do ano já via para o Chelsea. E aí o Santos vende a preço de banana. Vai pagar dívida? Esse dinheiro vai vir para a contratação de jogador? Não vai, ele vai para pagar dívida. Então vai pagar o Rueda, vai pagar, né, o Founding, né, que é aquela união de alguns santistas mais abastados ali que são avalistas de operações, vão lá, vão pagar o Found, vão pagar o Rueda. Quando começar a nova gestão no ano que vem, o técnico vai estar quebrado, o novo mandatário, né, o novo presidente vai estar quebrado, sem dinheiro, e o Santos na mesma draga que sempre se encontrou. Porque é sempre assim, vende o jogador, depois o dinheiro, né, vai para pagar a dívida, né, a gente não pode falar nada diferente disso, né? Porque é o que a gente fica sabendo na mídia, né? Então é para pagar dívida, e realmente o Santos está endividado também, né? Então a gente sabe que o dinheiro vai embora, e aí depois, e a contratação? Como é que fica? E o problema não é só esse, né? Só para finalizar, tem a questão do Marcos Leonardo também. O Marcos Leonardo está com a proposta da Roma na mesa, ela pode chegar. Ela é de 18 milhões de euros, pode chegar a 20 e vai chegar a 20 com alguns gatilhos que vão ser facilmente alcançados. E o Santos tenta até antecipar esses gatilhos também. Só que o Marcos Leonardo ele pediu para não treinar, porque ele acha que é o momento dele. E não é só isso, o presidente prometeu que ia vendê-lo, só que o presidente fez o oposto, ele vendeu primeiro o David. E agora o Marcos Leonardo falou, eu também vou. Ele estava esperando a proposta. Ele estava treinando, foi super profissional. E quem criticar o Marcos Leonardo, para mim está equivocado, porque se o presidente prometeu, ele tem que cumprir, ele não tem palavra. E ele prometeu. Agora o CG vai tentar reverter, ou vai tentar fazer com que ele seja vendido, mas que ele vá embora no começo do ano, porque o Diego Aguirre falou, ó, deixa pelo menos um, a gente não vai conseguir repor a altura. E aí o que acontece? Agora a diretoria, o CG está tentando mantê-lo, né? Pelo menos vai vender, mas pelo menos tentar mantê-lo até o começo do ano. Se vai conseguir, eu não sei. Se não conseguir, o Santos está perdido, porque vai perder 2 jogadores que poderiam auxiliar e muito e que não vão ter substituição à altura. Aí esse dinheiro vai para pagar a dívida e o ano que vem, ó, vai ser aquela luta de novo. A gente espera que alguma coisa possa acontecer e que o Santos possa se salvar dessa situação. Mas é isso, pessoal. Vamos torcer pelo melhor. Fiquem ligados para novos conteúdos e novas informações a qualquer momento. Eu volto com vocês aqui com mais conteúdo, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.